Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live sobre esse tema lindo que é relacionamento, um tema muito solicitado nos atendimentos. E claro que eu vou trazer baseado na visão de Bert Hellinger, na visão das constelações familiares, porque através das constelações a gente consegue, é quase que uma visão de raio-x, a gente consegue enxergar tudo, porque a gente sabe que nem tudo, né, é o que parece ser. Então, para nós começarmos esse nosso bate-papo, essa nossa live sobre relacionamentos, é importante nós pensarmos que o nosso primeiro relacionamento é com a nossa mãe. E muito do que a mãe sentiu durante a nossa gestação, nós também carregamos como informações que podem ser reflexo, podem ser sentidas hoje na forma como eu conduzo os relacionamentos. Nosso primeiro relacionamento, nosso primeiro vínculo, nosso primeiro afeto é com a figura da nossa mãe. Então, quando o meu relacionamento com os meus pais, ele ainda precisa ser reorganizado aqui dentro de mim, muito provavelmente eu tenha bastante problemas nos relacionamentos, com as pessoas que eu me relaciono. As pessoas vêm buscar ajuda, querendo muitas vezes que o outro a faça feliz. Só que nós temos que ir para o relacionamento felizes de casa. Eu não posso depositar no outro essa responsabilidade. Quem ainda está buscando isso no parceiro, que o outro a faça feliz, está num olhar infantil, está no olhar da criança. Talvez foi a criança que não tomou as moedas que os pais tinham para entregar a ela. Talvez ela não quis aquelas moedas, talvez ela sentiu que fossem insuficientes, que fossem inadequadas, e ela então pode ter se negado a recebê-las, e hoje ela quer receber essas moedas do seu cônjuge. Só que eles não têm essas moedas para nos dar. Por quê? Porque eles vêm apenas com a sua bagagem, que é bastante coisa, né? Com a sua bagagem, com as suas histórias, com a família de origem, com seus valores, com as suas crenças. Vêm para se unir com a gente também, que está indo com toda a nossa bagagem. E fazer essa poção dar certo, né? Esse relacionamento engrenar é um desafio. E para que nós nos relacionamos? Nós nos relacionamos porque dentro da nossa alma existe um desejo muito grande de continuarmos a nossa evolução. Nós precisamos continuar evoluindo como seres humanos, como pessoas. Então a gente se resolve, né? Então a gente decide se unir a outra pessoa. E a outra pessoa ela vem para mostrar aquilo que nós não queremos enxergar em nós. Ela vem para mostrar a nossa sombra, não a nossa luz. E por isso talvez seja tão desafiador entrarmos em contato com as nossas sombras. O outro, quando tem um conflito, na verdade ele está só sinalizando algo em mim. Olha, você precisa olhar para isso aí em você. É difícil, né? A gente tem que descer muitos degraus, voltar várias casas. E o relacionamento de casal é como se fosse uma dança. E aí, quem conduz a dança? O homem ou a mulher? Tem mulheres que querem conduzir a dança. Mas quando a mulher faz o papel de conduzir a relação perde força. O papel da condução do relacionamento é do homem. E aí eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que tu seja muito sincero contigo. Quanto que você sente que você tem entregado nessa relação que você vive hoje? Cada um tem que fazer 50%. Quanto que você tem feito? Seja sincero contigo. Eu acho que eu faço uns 70%.
Se tu faz 70, o outro faz 30. Ah, não, eu acho que eu faço um 20. Se você faz 20, o outro está fazendo 80. E aí temos o quê? Um desequilíbrio de troca. E uma das leis, né, das ordens do amor que o Bert fala é o equilíbrio da troca, o equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, para uma relação ela ter sucesso, é necessário que o outro me dê, o outro vai me dar algo e eu vou tomar dele. E depois eu entrego algo a ele e ele toma. Assim, nós conseguimos estabelecer um equilíbrio de troca. Porém, se nessa pergunta que eu te fiz antes, tu diz assim para mim, Nayara, eu sinto que eu faço uns 70%, uns 60%, uns 80%. O que tu tá fazendo? Tu tá entregando a mais, tu tá dando a mais para o outro. Tu tá te colocando numa postura de salvador dessa relação. E quando eu entrego a mais para o outro, eu estou me colocando como salvador, como pai da outra pessoa. E o outro, consequentemente, está se colocando como filho ou como vítima, só recebendo. E essa relação, ela vai dar conta de se sustentar nesse desequilíbrio de troca? Não, ela não vai dar conta. E o que pode acontecer? De aquele parceiro, muitas vezes a pessoa ela está dando, ela não consegue deixar que o outro entregue a parte dele. E aí ele desequilibra a troca e o outro não vai ficar nessa relação. Porque ele sente que ele nunca vai alcançar, que ele não dá conta, que ele é pequeno, que ele não consegue fazer a parte dele. Tá fazendo sentido aí para ti? São questionamentos que a gente começa a se fazer. Muitas vezes são choques internos que nós começamos a ter quando a gente percebe assim, poxa, mas... E aí assim, vamos supor, você está aqui. Onde é que você sente o teu cônjuge? Aqui? Aqui ao lado ou abaixo? Seja sincero contigo. Porque muito do que você sente também é refletido no teu relacionamento. O casal, ele deve estar lado a lado. Um não é maior e nem menor do que o outro. O casal, ele é igual, eles são equivalentes às partes. Só que muitas vezes eu me sinto talvez melhor que o outro, ou às vezes eu posso me sentir menor que o outro. E essa relação ela não se sustenta. Se você está em desequilíbrio de troca, você para e pensa, o que está faltando para haver os 50% de cada lado? Para e reflita. O que está faltando para haver os 50-50 aqui? Será que eu não estou conseguindo entregar ou será que o outro não deixa eu entregar a minha parte? São pequenos balanços que a gente começa a observar. Uma outra questão sobre o relacionamento é: muitos casais começam o seu relacionamento, estão no relacionamento, ainda olhando para a sua família de origem. Ainda não conseguiu se desvincular do pai e da mãe, das histórias do pai e da mãe, das dores deles. Isso também entra em confronto com a tua relação. Quando eu ainda estou olhando para relacionamento, para a minha família de origem, eu ainda estou numa postura infantil, querendo salvar os meus pais, querendo fazer por eles, ou ainda buscando a aprovação deles. Essa semana ainda recebi uma cliente que dizia: eu estou pensando em me separar, vou perguntar para os meus pais o que eles acham. Como assim? Né? Você é adulta. Você precisa tomar as suas decisões. Você precisa arcar com o peso das suas decisões. Sair dessa postura infantil. Né? Se você escolhe ficar ou permanecer, essa decisão é sua. Não condiz, não diz a ninguém. E nas constelações familiares, quando a pessoa vem buscar ajuda, a gente consegue mais ou menos compreender a dinâmica. O que está tendo ali?
Qual é o entrave? Por que não vai? O que eu estou deixando de fazer? Qual é a postura que eu estou tomando? O que eu estou fazendo que está impedindo que isso aqui flua? O problema, gente, nunca é do outro, é sempre meu. Eu preciso sempre olhar para mim. O que eu estou fazendo ou estou deixando de fazer? Então, quando eu ainda estou nessa postura, olhando para a minha família de origem, eu também desequilibro a minha relação, porque eu não estou inteiro ali. Eu não estou disponível. Eu estou ainda indisponível. E quantas situações aparecem na constelação que o relacionamento, as pessoas estão indisponíveis, porque alguém está olhando ou para a profissão, ou para a família de origem, ou para os filhos, e o relacionamento acaba se desgastando, ele acaba perdendo força, porque as pessoas elas estão indisponíveis, mas não se dão conta disso. E o que é estar disponível? Estar disponível é estar inteiro nessa relação, entregando o meu melhor aqui, e não colocando sobre o outro a responsabilidade de me fazer feliz. O outro não tem responsabilidade sobre mim, sobre me fazer feliz. Essa responsabilidade é minha. Eu tenho que buscar os recursos para eu ser feliz. Então, no relacionamento de casal cada um, até vou pegar os bonequinhos aqui, gente. Cada um cuida de si. Cada um cuida de si. Cada um cuida de si, os dois cuidam da relação. Eu não posso esperar que o outro cuide de mim, que o outro tome conta. Não. Se eu estou nessa postura, eu estou infantil. Talvez buscando no meu parceiro as moedas que talvez eu esteja ainda buscando dos meus pais. Que os meus pais, eles têm para dar as moedas para mim, só que nem todo mundo tomou as moedas dos pais. Muitas vezes sentiu que foi insuficiente, que eram inadequadas, eram enferrujadas essas moedas. E aí hoje buscam no parceiro as moedas, só que o parceiro ele não tem as moedas para te dar. Um outro aspecto para nós considerarmos na condução do relacionamento. Quem conduz a dança é o homem e quem conduz o relacionamento também é o homem. Por que eu não estou deixando o meu marido conduzir a minha relação? Porque eu não confio na condução dele? Mas será que eu estou deixando ele conduzir? Às vezes a pessoa chega aqui e diz, não, mas meu marido é um banana, ele não faz nada, se não sou eu trocar a fechadura, eu já comprei um kit de chave de fenda lá na minha casa. Porque senão a coisa não... Mas será que eu estou deixando ele exercer esse masculino, a força do masculino? Será que você não está muito masculina? Porque nós temos as polaridades, nós temos as duas polaridades. Polaridade feminina e masculina, nós temos em nós. Como é que funciona a força do masculino? A força do masculino é a força do para fora, da busca, do novo, da profissão, do externo, do trabalho, do prover, né? E a força do feminino é do cuidado, do carinho, da atenção, do colo, do para dentro, para o interno. Essa é a força do feminino. E que muitas mulheres acabam se perdendo. Pode acontecer, gente, essas mulheres muito masculinas não deixam os homens exercer a sua masculinidade porque elas são muito masculinas. Elas são masculinas no sentido de ser fortes. E por que se tornam assim? Pode ser por questões da própria infância, que ela precisou ser forte, ou pode ser uma compensação das mulheres do meu sistema familiar. Essas mulheres, elas talvez pudessem ser mulheres muito submissas. E eu carrego essas informações, né, gente, na minha memória celular. E muitas vezes eu faço uma compensação hoje querendo ser forte, achando que eu deixar que o meu marido conduza a relação é ser submissa, mas não é. Eu deixar o meu marido conduzir a relação significa eu estar no meu lugar como mulher. Para os homens
que sentem que não tem essa força do masculino, é importante eles se conectarem com a figura do pai, com a força do pai. Esses homens muito femininos, muito com medo de tomar a rédea, com medo de seguir, com medo de tomar decisões, é a falta do masculino em si. As mulheres também, tá, gente? Às vezes tem mulheres, a gente também precisa da polaridade, mas tem que estar em equilíbrio. Mas às vezes, se eu sinto que falta o meu poder de decisão, de ir para fora, de tomar, de ter iniciativa, de realização de sonhos, também está faltando o meu pai em mim. Eu também preciso olhar para essa questão do pai. O que também pode atrapalhar o teu relacionamento, né, que pode estar te desconectando ao teu parceiro, à tua parceira, são aqueles apelidinhos muito melosos, ou apelidos infantis. Ah, meu amorzinho, meu benzinho, vem cá, meu bebê. Gente, isso detona um relacionamento. Isso coloca o outro como maior ou como menor no relacionamento. Um outro ponto, quando eu falo mal do meu cônjuge, mesmo que às vezes eu diga para mim que é só um desabafo, eu estou denegrindo a imagem do meu cônjuge. Olha só o que eu estou fazendo, falando mal do meu companheiro, da minha companheira. Isso não é um tom de desabafo. Isso pode ser no consciente, mas no inconsciente você está denegrindo a imagem do seu parceiro. Uma outra questão também é achar que essa relação está garantida, que você já tem tudo aquilo que você precisava. Aí também é muito perigoso, porque às vezes eu acabo me tornando uma pessoa desinteressante. E será que você está interessante? Será que você é uma mulher interessante? Como é que você está se vendo? Será que você está interessante também para interessar o teu parceiro? Aos homens também, será que você também está interessante para interessar a sua parceira? Para e reflita. Porque muitas vezes a gente se deixa, né, levar pelo outro, pela rotina, pelo dia a dia, a gente vai perdendo o brilho, vai perdendo a graça, vai caindo na rotina, mas nós também nos acomodamos e não fazemos por onde. Vamos falar sobre os filhinhos, filhinho da mamãe, a filhinha do papai, o filhinho da mamãe. Quem é o filhinho da mamãe? O filhinho da mamãe é aquele cara que ainda está muito vinculado a essa mãe, que ele não sai da esfera dessa mãe. O filhinho da mamãe, ele também tem dificuldade em se permanecer num relacionamento, assim como a filhinha do papai. Geralmente, filhinha do papai e o filhinho da mamãe, eles se unem, eles se juntam. Eles têm sombras aí para olharem, por isso que muitas vezes eles estão juntos. Isso também desconecta, faz com que o relacionamento ele não viva, ele sobreviva. Porque você ainda está infantil, ainda está olhando para o seu pai, para sua mãe, querendo que o seu marido te trate como teu pai te tratava quando era criança, né? Já que você era filhinha do papai, ainda está buscando no pai aquilo que o teu marido não dá conta de te dar. Porque ele é só um homem comum. Gente, perfeitos são os nossos pais. Nós temos que entender que a perfeição está neles. Por que eles são perfeitos? Porque eles nos deram a vida. Porque eles nos deram o sim para que nós estivéssemos hoje aqui. Dentro da imperfeição deles, eles são perfeitos. Dentro do que eles vieram fazer, eles são perfeitos. Só que às vezes eu vou para a relação esperando que o meu cônjuge seja perfeito. E ele não é. Ele tem luz, ele tem sombra. O meu cônjuge é uma pessoa comum. Ele também traz
memórias, emaranhamentos, memórias de dor, que também ele também vai olhar para as sombras dele através de você. Então, é só um complementando a ação do outro. Um complementa o outro nessa busca. Qual é o modelo de relacionamento que você se espelha? Quando você olha para os modelos lá na tua infância, lá para trás, você pode dizer assim, não, o relacionamento dos meus pais é uma porcaria. Eu não quero esse relacionamento para mim. Vou te trazer aqui uma situação, um fato que aconteceu, né, durante uma constelação, de uma cliente que dizia assim, eu não sei o que a minha mãe ainda faz com o meu pai. Eu questionei, mas o que tem teu pai? E deixei ela falar. Dei corda, fui dando corda. O meu pai, ele é uma pessoa parada. Ele é um vivo morto. Não sei o que ela faz com ele. Ele é inerte, ele é parado. Eu deixei ela falando, condenando esse pai e julgando essa mãe. E aí, na constelação que a gente fez, né, eu disse a ela, você julga tanto a sua mãe e você já se deu conta de que você está repetindo a mesma história dela? E ela levou um susto. Ela disse, como que eu estou repetindo? E aí eu disse a ela assim, você já parou para pensar que o teu marido hoje, tetraplégico, numa cama, ele também está inerte, ele também está imóvel? Que se teu pai é um morto-vivo, talvez o teu marido seja um vivo-morto. Gente, ela caiu assim em prantos, ela não se deu conta. E aí eu disse a ela, talvez você atraiu esse relacionamento para ainda ter que olhar para o seu pai com amorosidade e para a sua mãe sem o julgamento e com amorosidade também. Então, quanto que a gente ainda repete padrões de relacionamentos? E aí eu pergunto, tu para e olha para os relacionamentos que você tem como referência lá atrás, relacionamento dos teus pais, dos teus avós, dos teus tios, e para e pensa, que relacionamento eu estou representando? Eu posso estar reproduzindo o mesmo relacionamento e nem me dou conta. Então, no caso dessa cliente, o que é necessário fazer? É necessário ela olhar, né, para esse pai, para essa mãe com muita amorosidade, tomá-los no coração. E como sair disso? Dizendo, a gente precisa dizer para nós mesmos, pai, mãe, eu me abro não para fazer melhor que vocês, mas para fazer um pouco diferente. Assim fica mais leve. Quando eu olho para os relacionamentos da minha família, para os padrões de relacionamento, eu vou começando a trazer para a minha consciência a compreensão. Porque eu estou repetindo e não tenho consciência. Então, quando eu trago a consciência, eu consigo também me libertar, me desemaranhar, né? E quando eu tomo consciência, eu também preciso olhar para tudo isso com muito amor, com muita amorosidade. E aí também existem vários tipos de relacionamento. A gente diz, o João Garriga, né, que tem um livro muito bom que se chama Bailando Juntos, ele fala do jogo do amor. Então, muitos relacionamentos são jogos, não são relacionamentos, são jogos de amor. Que no caso não é uma relação saudável, onde ali tem uma vítima e um agressor. E a pessoa não consegue sair daquilo ali. E ela fica presa naquele relacionamento. Por quê? Porque é muito mais fácil ela continuar ali, muitas vezes como vítima, do que ela sair dali e ter que olhar para dentro dela. Porque quando ela olha para dentro dela, ela também vai entender que tudo o que acontece no relacionamento de casal é de responsabilidade dos dois. Recai sobre os dois. Cada um carrega 50%.
do que deu certo e do que deu errado, do que dá certo e do que dá errado. Os dois respondem em igualdade. Então, quando eu estou num relacionamento que eu aponto para o outro, que eu digo, porque a culpa é tua, porque tu fez isso, porque tu deixou de fazer aquilo, eu também sou o corresponsável por isso. Pode ser que eu também não fiz a minha parte. Eu deixei de fazer a minha parte. Por acomodação ou por entregar para o outro, jogar para o outro a responsabilidade. Fica muito mais fácil para mim. E reconhecer a minha parcela de responsabilidade em tudo que deu certo e tudo que não deu, não é fácil, mas é libertador. Eu gosto de trazer exemplos, gente, exemplos do meu dia a dia, das pessoas que vêm buscar ajuda nos atendimentos. Até semana passada a cliente disse, eu não sei o que eu estava fazendo naquele relacionamento. Eu não entendo. Eu me joguei de cabeça. Até que ela disse, não, mas eu também me acomodei. Eu também fui responsável por isso na minha vida. Eu não posso só jogar responsabilidade no que aconteceu na minha vida para o meu companheiro. E aí, relacionamento de casal, a gente diz, as constelações, elas sempre dizem que não existe ex-marido. Existe o primeiro marido, segundo marido, terceiro marido. Porque quando eu falo ex, eu quero excluir. E quando eu faço o movimento de excluir, aquele que eu excluo, ele vai encontrar alguma forma de ser incluído na minha vida novamente. Então essa mesma pessoa que eu disse agora há pouco, né? Que disse assim, mas eu não posso entregar a responsabilidade em tudo que aconteceu no meu relacionamento para o meu marido, eu também sou corresponsável. Ela disse, eu não quero, eu tenho asco do meu ex-marido. E o meu filho é igual a ele. Eu disse, sim. E ele vai permanecer cada vez mais parecido, até que você olhe com amorosidade para essa pessoa, para esse seu companheiro, para o pai dele. Ele vai sempre trazer, gente, de forma inconsciente, a pessoa vai trazer, né, aquele que não está sendo visto para que ele seja visto no sistema. O sistema familiar, ele não aceita exclusões, de forma alguma. E o Bert Hellinger fala que a gente só se aproxima, só se apaixona pelo imperfeito. O perfeito não nos atrai. Você para e pensa. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho duas pessoas na minha vida, mas por que eu vou querer aquele que não presta? É aquele lá que talvez tenha o que você precisa para olhar para você olhar para sua sombra. Então eu não vou me atrair pelo perfeito, eu vou me atrair pelo imperfeito. Tá fazendo sentido para você? São muitas fichas que vão caindo, né? Agora eu quero trazer um pouquinho sobre os triângulos amorosos. É muito polêmico o que eu vou falar, mas nas constelações familiares, quando entra uma terceira pessoa, quando entra? Como são formados os triângulos? Quando entra os amantes, as amantes dentro do sistema? A gente vai falar um pouquinho sobre elas. As amantes, os amantes, eles estão a serviço. Eles vêm para mostrar que dentro daquele relacionamento do casal há um desequilíbrio muito grande. Por isso, essa outra pessoa, ela entra nesse relacionamento. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui através dos bonecos, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui meu pedestal. Então, aqui a gente tem um casal. Eles vivem lindamente. Mas uma das possibilidades, tá, gente, que eu vou trazer. Esse casal, eles
eles resolvem ter um bebê. E esse bebê, então ele chega a essa família. E quando esse bebê chega na família, eu vou colocar aqui a representação de um bonequinho. Quando esse bebê ele chega na família, o que pode acontecer? Essa mãe, se voltar a atenção dela para esta criança. E com isso, o marido então é deixado de lado. Nesse movimento, muitas vezes o marido ele pode ou começar a olhar para o trabalho, para a profissão, para os amigos, ou ele pode sim se voltar a uma outra pessoa. Qual o papel dessa terceira pessoa? O papel dessa terceira pessoa é mostrar que aqui está tendo um desequilíbrio de troca. Que ela não está conseguindo trocar com ele como deveria, porque aqui ela está exigindo dela muita atenção aqui. Gente, a constelação não é para mostrar culpados, tá? A gente não quer mostrar culpados, inocente. Eu tô aqui para mostrar algumas dinâmicas que acontecem no relacionamento. Uma outra... e aqui, ó, pode acontecer com um marido, pode acontecer uma amante ou um amante. Uma outra possibilidade. Vamos lá. O casal está aqui, vivem juntos, mas... um dos dois ainda se volta o seu olhar ainda com muita frequência para a sua família de origem, para os seus pais. É como se, vamos fazer de conta que esse aqui, né, ainda olha para a mãe, para o pai, e não olha para a sua companheira. Ele pensa que ele está disponível, mas ele não está disponível, ele ainda está preso aqui. E o que pode acontecer? Ele desequilibrar a troca e ela então ela passa a olhar para uma outra pessoa. Então, essa terceira pessoa, ela entra aqui nesse relacionamento apenas como se fosse um alerta, uma luz de alerta para dizer: ei, a troca que vocês estão fazendo está em desequilíbrio. Tá fazendo sentido para você? Então, a amante, ela fica por um tempo. Até que ela faça o seu papel de mostrar que essa relação que estava em desequilíbrio, depois eles saem da vida. É assim que funciona. São dinâmicas inconscientes, tá, gente? Isso aqui não é consciente. São questões, claro que quando entra uma terceira pessoa, abala o relacionamento, mas também faz o casal ter tomadas de consciência muito grandes. Tá fazendo sentido? Gente, deixa eu puxar aqui para a gente continuar nossa live. Então, essas são apenas algumas das possibilidades que eu tô trazendo aqui para vocês, que quando um casal se une, muita coisa pode acontecer aqui, né? Para que uma outra pessoa também entre aqui. Geralmente, nos conflitos, nas situações que o casal vive, de perdas, morte de filhos, abortos, doenças, também é bastante difícil, muitas vezes, para eles continuarem unidos. Às vezes eles não dão conta de ficarem juntos. Agora, a minha pergunta é: para o homem conduzir a relação, ele também deve estar do lado dele, do lado que gera proteção. E eu quero que tu pare e pense qual é o lado da cama que você dorme. Isso diz muito sobre você. Talvez você nem faça ideia do quanto isso diz. São leituras inconscientes. Lembra que nas situações existe sempre um pano de fundo. E a constelação,
ela traz o olhar para o pano de fundo, né? Para aquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos próprios olhos, mas que a gente consegue entender pelos sinais, porque os sinais são dados a todo momento. Qual é o lado que você dorme na cama? Mulher, se você dorme do lado direito da cama, você está fora do seu lugar. Homem, se você dorme do lado esquerdo, você está fora do seu lugar. Qual é o lado de força? O lado de força é o lado para o homem. O homem deve dormir do lado direito da cama. A mulher tem que estar sempre com o seu lado direito voltado para o lado esquerdo do seu parceiro. Mesmo quando estão caminhando juntos, de mãos dadas, é sempre a mão direita da mulher que deve ser dada para o seu parceiro. Ali, ele também consegue conduzir a relação, ele vai para o lugar de força. Parece meio simbólico, meio fantasioso, mas experimenta mudar. Se tu ainda não mudou, se tu está dormindo invertido, experimenta mudar para você ver como muda essa dinâmica entre o casal. Ele precisa assumir o lado dele e muitas vezes eu não estou deixando. Então, mulheres, sigam aí as orientações, né? Que já vai acontecer muita diferença na tua relação. Essa live, ela é a primeira live sobre relacionamento, mas eu quero trazer muitas outras coisas. A gente fez um apanhado geral, até para não se tornar muito cansativo. Mas nós vamos trazer outros olhares, nós vamos olhar para os impedimentos. O que impede os relacionamentos? Por que eu não consigo seguir? A quem eu estou sendo leal? Que dores do meu sistema eu posso estar carregando, impedindo que o meu relacionamento continue ou que ele aconteça? Porque às vezes eu estou indisponível e eu não consigo nem me relacionar com outra pessoa. Parece que tem uma trava, nós vamos olhar para isso num outro momento. Agora, eu te convido a nós fazermos um pequeno movimento sistêmico. Eu quero que você, se você não está aí num cantinho mais silencioso, busque esse canto, esse quarto, um canto para que você possa seguir comigo aqui nesse exercício, fazendo algumas reflexões. Então, eu vou te convidar para você fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os olhos, respira fundo. E tu vai trazer para a tua consciência o teu cônjuge, o teu companheiro, o teu parceiro. É como se ele estivesse na sua frente. E eu quero que você olhe para ele. Olhe para essa pessoa que está aí. E como se você pudesse dizer a ela, ou pode até dizer a ela. Diga para ela, eu vejo você. Eu te vejo. E eu te recebo como você é, da forma como você é. Você tem uma história, uma família de origem, relacionamentos anteriores. E tudo isso te preparou para estar aqui agora, comigo. E assim como você, eu também tenho uma história, uma família de origem, e por isso eu estou aqui com você. Você não é o meu pai, nem a minha mãe. E eu também não sou seu pai, nem a sua mãe.
Você é você e eu sou eu. Você é tão grande quanto eu e eu sou tão grande quanto você. Aqui nós somos iguais. Eu te vejo de igual para igual. Você não é maior e nem menor do que eu, e eu não sou maior e nem menor do que você. E eu sou grata por você fazer parte da minha vida e fazer esta caminhada junto comigo. E também por me possibilitar olhar para as minhas sombras, para as minhas dores. Através de você eu também me vejo e eu sou muito grata por isso. Gratidão. Respira fundo, vai voltando, vai se reconectando. E vai sim abrindo os teus olhos e vai sentindo como você fica depois que você fala essas palavras para o seu parceiro, para a sua parceira. Quando nós falamos de relacionamento de casal, aqui a gente também considera os casais homossexuais, tá, gente? Porque nos casais homossexuais, um tem uma energia mais voltada para o feminino, outra mais voltada para o masculino. A mesma coisa, não muda. Procure, gente, não entender nada do que a gente falou. Deixa os movimentos seguirem. Deixa tudo isso que eu te falei tomar o seu lugar dentro de ti. Se fez sentido, maravilha. Se não fez, é porque talvez ainda seja difícil para você olhar para algumas coisas dentro de ti. Mas está tudo certo, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui comigo nesse momento, nessa live. Nós teremos muito mais encontros e muito mais momentos como esse também para falar de relacionamentos, também olhando para outros aspectos. Gratidão a todos vocês todos fazem parte da minha caminhada, da minha vida. Eu não digo que vocês são seguidores, vocês são pessoas com histórias, com vidas, com dores, assim como eu também. Tenho as minhas histórias, as minhas dores, e nós estamos aqui nesse canal para compartilhar. Gratidão por estar aqui comigo e nos vemos em breve. Gente, um abraço carinhoso a todos vocês, gratidão a vocês, gratidão a todos os teus ancestrais que também te deram a vida e te possibilitaram estar aqui hoje comigo. E a gente vai encerrando. Até mais.